Muito boa noite, bem-vindos já à noite informativa. Vamos fazer a atualização, portanto, das notícias que correram durante o Jornal da Noite. E sabe que à quinta-feira recebemos em estúdio o Dr. Adelino Buque, que ajuda-nos já a olhar para alguns temas também, que são eleitos durante a semana para serem analisados. Muito boa noite, Dr. Adelino Buque. Bem-vindo a esta quinta-feira e para olhar para os temas que elencamos para o dia de hoje. Sim, muito obrigado. Tá. Pois bem, nós vamos começar olhando, portanto, para o funeral de Afonso de Lhakama. Foram, portanto, hoje a enterrar os restos mortais do líder da Renamo, Afonso de Lhakama. A cerimónia teve lugar no cemitério familiar em Mangundi, no distrito de Xibabava, sua terra natal. Milhares de pessoas que se juntaram à família de Lhakama para levar à sua última morada o líder da Renamo. A cerimônia começou com um culto dirigido por padres da Igreja Católica. Seguiram-se algumas mensagens, dentre elas a da família de André Matsangaíssa, que pediu à Renamo para continuar a lutar pelo aprofundamento da democracia no país. Esse falecimento do presidente Lhakama ocorreu na madrugada do dia 3 de maio de 2018, nas matas de Serra de Gorongosa, tal como aconteceu com André Matsangaíssa. Naturalmente esperamos que a nova liderança que será eleita continue com os ideais dos dois líderes, Lhakama e Matsangaíssa, em levar avante o projeto de democratização do país. Os régulos da Zé da Beira também tiveram palavra para se solidarizar com seu colega, o pai de Afonso de Lhakama, que é régulo em Mangundi. Régulos da Beira, tanto da nação moçambicana, a partir do momento que o pai da democracia calou-se definitivamente, esvaziou os nossos corações e demais moçambicanos. Isto porque jamais veremos aquela firmeza nas suas locuções quando se dirigia aos moçambicanos, querendo incutir e fazer valer tudo o que achava de razões para o benefício do povo moçambicano, em especial a paz. Pai de Lhakama, Deus quis assim partiste para um lugar que só poderá ser perseguido pelos ídolos. Régulos reconhece claramente o papel desempenhado por pai de Lhakama. A seguir, e em cortejo, seguiu-se para o cemitério familiar nas proximidades da residência do pai de Afonso de Lhakama. Aqui, a guarda de honra disparou salvas de tiros. Última continência a apresentar armas. E recolheu a bandeira que cobria a urna e entregou à família. Para seguir, depositar a urna no sepulcro e outros procedimentos. No final, o irmão do malogrado agradeceu o apoio que recebeu do governo e o amparo da sociedade moçambicana. O Estado moçambicano, a Renamo, família e a população em geral que se fez presente, e agradecer mesmo o Conselho Municipal da cidade da Beira, que tanto fez para nos ajudar. Aquele sorriso é que desapareceu. A força de Lhakama está em nós, principalmente para os seus seguidores, para a população em geral e para nós, os da família, é inesquecível, mas sempre viremos aqui para o visitar. Membros da Renamo dizem que mesmo com a morte de Afonso de Lhakama, o seu partido continua forte e firme e está em condições de responder aos desafios que se colocam, com a mesma determinação de sempre, porque o seu líder preparou o partido para continuar mesmo sem a sua presença. A morte, para mim, não vai fragilizar a Renamo, nem divisão da Renamo. Porque nós pensamos que agora vamos ter mais força de podermos dar continuidade à sua obra, mais força de assegurarmos a paz, mais força de haver unidade entre os moçambicanos do Rovuma ao Maputo. O presidente Afonso de Lhakama, ele soube arrumar a casa. Deixou o partido preparado para dar continuidade. O partido Renamo tem quadros idóneos e serão capazes de pegar no testemunho e dar continuidade aos ideais, à filosofia
do Sr. Presidente Afonso Dhlakama, que é zelar e lutar pelo bem do povo moçambicano. Trabalhei com o Presidente Dhlakama como secretário particular dele e para mim foi um pai praticamente, aprendi muito dele e recebi esta notícia com muita dor e consternação de facto, como quem de facto perdeu o seu pai, como é que fica, né? Portanto, e sinto que é lamentável. Dhlakama foi uma figura incontornável neste país, sobretudo pela sua coragem, que ele também ensinou. Pois bem, aqui estes dois apontamentos de reportagem para uma espécie de enquadramento e contextualização para esta conversa que vou ter agora com o Dr. Adelino Buck. Foi o último adeus já a Afonso Dhlakama, muitos populares presentes neste último adeus, mas também a participação do Estado moçambicano foi bastante notável. Como é que olha para esta participação? Quer comentar? Bom, sim, muito obrigado. Eu penso que, efetivamente, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, teve um acompanhamento extraordinário, não é? O que mostra que o povo moçambicano, sobretudo os cidadãos da Beira e de Chibabava em particular, tinham um amor particular por ele, tinham uma admiração particular pelo Afonso Dhlakama. O Estado moçambicano, creio que terá cumprido o papel que lhe cabe neste processo, desde a primeira hora, com o facto de ter nomeado uma comissão ministerial para o acompanhamento do funeral e ter decidido que Afonso Dhlakama iria ter um funeral de Estado. O Presidente da República adiou as suas viagens ao exterior para acompanhar de perto este funeral. Eu penso que tudo isto mostra que, afinal, nós, quando se trata de algo supremo, somos todos moçambicanos, estamos unidos e choramos os nossos entes queridos, e eu penso que não há realmente uma forma de qualificar esta forma como o líder da RENAMO foi acompanhado. Foi excepcional, foi excepcional, desde a atitude do próprio Estado, desde a atitude dos cidadãos em particular, o próprio partido RENAMO, que mostrou, afinal, que é um partido com alguma organização. Eu penso que, se tu fores a reparar aquilo que foi o funeral do Estado, o tipo de mensagem, o tipo de intervenientes, desde as organizações sociais, a mensagem do próprio partido, da família, tu vês que é um partido que tem liderança. Então, de facto, as mensagens que estavam a passar, quer do Manuel Pereira, quer do Rael Cana, sobre o não temer a continuidade porque as condições estão criadas, eu acredito que realmente a RENAMO está preparado para o futuro. Pois estas mensagens dos membros da RENAMO são quase todas elas com a mesma tónica, para o aprofundamento da democracia, para a continuidade, a consolidação da paz, e todos os esforços têm sido realizados até esta altura. Sim, eu penso que é por isso que estava a dizer, é um partido que mostra alguma maturidade, porque poderíamos ter aqui, se o partido não fosse aquela organização com regras de procedimento, etc., poderíamos ter aqui, se calhar, discursos, mensagens díspares, do ponto de vista daquilo que são as perspectivas e visão do futuro. Mas vimos um partido que mostrou, de certa forma, que a sua visão é única, a sua perspectiva é única.
portanto, consolidar a democracia, terminar os dossiês que o líder da Renamo tinha em mão e fazer do partido aquilo que para que foi criado, que é alcançar o poder através dos processos eleitorais. E eu penso que não há nada que se possa apontar de negativo em relação a todo este processo, salvo algumas emoções que são normais nestas ocasiões, mas eu penso que o Partido Renamo também mostrou maturidade a par daquilo que foi o comportamento cívico dos cidadãos moçambicanos, porque eu acredito que na cidade da Beira não são só os munícipes da Beira que estavam lá. Estavam lá pessoas oriundas de vários cantos deste país, quer membros da Renamo, quer outras pessoas anónimas que se calhar admiram Afonso Dhlakama, foram participar daquele funeral. Portanto, eu penso que foi um funeral de Estado de facto e foi um funeral digno para a figura de Afonso Dhlakama como o segundo homem mais votado deste país. E ali estava o testemunho de que, de facto, Afonso Dhlakama arrasta multidões. Pois este acompanhamento no seu último adeus com milhares de populares portanto, que vieram, foram, acredito, um pouco de todo lado a acompanhar, demonstra, portanto, demonstra que realmente o Afonso Dhlakama arrastava multidões por onde ele passava, quer dizer, as pessoas mesmo com ele morto não quiseram perder a oportunidade de dar-lhe o último adeus, acompanhar até a última morada. Eu penso que, do ponto de vista daquilo que nós sabemos da densidade populacional, não conheço bem Xibabava, mas aquele mar de gente que estava ali em Xibabava é mesmo de alguém que é bastante querido pelas populações. E isto não se pode escamotear, é uma realidade, é um facto, e não há como olvidar isto, é uma realidade. Pois. Afonso Dhlakama foi hoje a enterrar, entretanto, a Renamo já tem uma nova liderança e esta nova liderança tem o grande desafio de seguir com os ideais de Afonso Dhlakama, mas seguir também com um processo que é um processo extremamente sensível, que é o processo do alcance da paz efetiva. Particularmente, que expectativas é que tem em relação, portanto, à nova liderança da Renamo, em relação a este processo de paz? Eu penso que a expectativa, do ponto de vista geral, é boa, porque a Renamo, com todo com toda esta atitude em relação ao acompanhamento do seu líder, a Renamo como partido mostrou que está organizado. Mas mais do que isso, encorajou a sociedade moçambicana o discurso do próprio Presidente da República, não é? Quando diz que terminar o processo do diálogo para o alcance de paz, o processo de descentralização e o processo de enquadramento, desarmamento, etc., constitua uma prioridade e seria uma forma de honrar o líder da Renamo. Eu penso que está aqui tudo dito do ponto de vista daquilo que são as perspectivas e vontade política de realizar. E eu penso que o chefe de Estado também foi um pouco mais longe quando falou de pessoas que, para nós, como sociedade, sempre tínhamos aquela ideia de que não há nada registado no diálogo entre o chefe de Estado e o líder da Renamo, que não há registro, não há de haver consultas, mas esta questão no discurso do elogio fúnebre do Presidente da República ficou claro que afinal existe um arquivo, existem memórias sobre estes encontros do Presidente da República com o líder da Renamo. Existem pessoas
que na opinião do Presidente eram invisíveis, mas que acompanhavam, portanto, estão em condições de continuar com estes dossiês. Eu penso que a perspectiva é boa, pelo menos tudo indica que o processo vai continuar. O sinal também dos parceiros da comunidade internacional que acompanham este processo também foi positivo, estiveram presentes no funeral do líder da RENAMO, mostraram também disponibilidade para ver este processo a terminar e apertar em bom porto. Portanto, eu sou otimista, tinha algumas dúvidas sobre o que é que poderia acontecer, mas hoje, depois de ver este sentido de responsabilidade que o partido demonstrou, eu acredito que a RENAMO de facto está preparada para, sem o líder Afonso Dhlakama, continuar como partido, continuar e terminar com os processos em curso e manter-se na sociedade como um partido relevante do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas políticas nacionais. Adelino Buck faz referência ao Presidente da República. Para si, a presença do mais alto dignatário da nação no último adeus de Afonso Dhlakama, que simbolismo é que carrega o que emprestou, portanto, aquele evento? Eu penso que carrega... Há três coisas muito importantes, três ilações que podemos tirar da presença do chefe do Estado. Primeiro, que o respeito pela figura de Afonso Dhlakama, enquanto que presidente do maior partido da oposição no nosso país. Portanto, independentemente de todo o resto, a RENAMO é o segundo partido neste país e, do ponto de vista estatutário, o líder da RENAMO é o líder da oposição deste país. Portanto, o respeito que o chefe do Estado quis demonstrar a esta figura de Afonso Dhlakama. Segundo, mostrar que, independentemente das diferenças que nos separam, todos nós somos cobertos pela mesma bandeira nacional. Portanto, Afonso Dhlakama foi até a sua última morada coberto pela bandeira nacional. Portanto, isto mostra que, de facto, nós somos um país, o Presidente mostrou ao mundo que somos um país de gente que tem futuro do ponto de vista de perspectivas. Portanto, há todo um civismo, há todo um respeito pela diferença, há todo aquilo que todos são ingredientes que concorrem para um convívio pacífico. O terceiro aspecto, que é aquele que, do ponto de vista simbólico, apregoamos sempre, é a tal unidade nacional. Esteve lá. Portanto, eu penso que o chefe de Estado foi esta figura centralizadora do ponto de vista daquilo que... E é importante também notar que o chefe do Estado e o líder da RENAMO já tinham entre si uma relativa confiança do ponto de vista de interação pessoal, a tal ponto que o Presidente da República foi ao encontro do líder da RENAMO por 3 vezes, embora uma das vezes não tenha tido sucesso. Isso tudo mostra que havia já uma relação interpessoal muito forte, que levava-nos que nos encorajava e levava-nos a pensar que a breve trecho teríamos de facto a paz. E um dos aspectos que o líder da RENAMO precisava como pessoa, como líder do partido, era esta confiança, não é? A transmissão de confiança. E eu penso que tinha começado a ter esta confiança com o chefe do Estado e, mais uma vez, estava ali demonstrado a relação de respeito mútuo entre o Afonso Dhlakama e o Filipe Nyusi, enquanto que chefe do Estado. Aliás, o facto de o Presidente da República, no seu discurso, ter trazido uma citação
a Afonso Dhlakama, do ponto de vista daquilo que foram as suas conversas privadas naquela altura do diálogo, faz deles pessoas que tinham ganho alguma intimidade. Não digo intimidade do ponto de vista de amigos de casa, mas quer dizer, do ponto de vista daquilo que era o trabalho dos dois, já tinham ganho uma boa relação. Dizia também nesse discurso o Presidente da República que nos momentos de tensão eles tinham o sentido do humor, quer dizer, trazer uma piada para desanuviar e continuarem a conversar. Quer dizer, havia de facto uma relação de compreensão mútua entre o chefe do Estado e o Presidente da Renamo, e espero que se capitalize esta relação do ponto de vista do partido, do ponto de vista da futura liderança da própria Renamo, não tanto para ser igual ao Afonso Dhlakama, porque Afonso Dhlakama é só um, mas como partido e do ponto de vista de entendimento para as futuras decisões. A morte de Afonso Dhlakama fortifica, portanto, a Renamo? Nas circunstâncias em que ela ocorreu e tudo tanto que foi acompanhado durante esta semana até o último adeus. Eu penso que fortifica no sentido de que, olhando para os membros sénios da Renamo, tu não sentes o sentido de orfandade, sentes o sentido de que há uma missão que devem cumprir e estão prontos para cumprirem essa missão. Tu não vês no semblante dos dirigentes da Renamo aquele aspecto negativista de que nós perdemos, agora não sabemos o que é que vai ser de nós no futuro, etc. Não, tu tens um vigor, tens pessoas que transmitem vigor, transmitem confiança de que nós somos capazes de levar o barco a bom porto. Portanto, eu quero crer que fortifica nesse sentido, mas também representa uma perda, sem dúvidas, porque o líder da Renamo encontra a morte numa circunstância em que dirigia o partido meio à distância e tinha processos muito importantes em mão, e nessa perspectiva eu penso que foi uma grande pena. Foi uma grande pena. Pois bem, Dr. Buck, eu quero convidar a olharmos para um outro tema. Okay. Tem a ver, portanto, com a marcha de populares à Presidência da República, mais precisamente, portanto, residentes do bairro Sidoava, normalmente a situação que aconteceu na última semana, a morte por baleamento ou bala perdida, se quisermos, do pequeno Quito. Vamos antes olhar para esse acordo que foi hoje conseguido entre o quartel e residentes do Sidoava, também numa espécie de contextualização para seguir avançarmos para o tema. A população e militares do quartel de Sidoava, na Matola, chegaram a um acordo para a convivência pacífica. O entendimento foi alcançado hoje e implica a demarcação de espaço para habitação fora do território, ou melhor, fora do perigo da atuação militar. Vamos ver este apontamento de reportagem. Uma comissão mista composta por membros do governo da província de Maputo e pela edilidade da Matola deslocou-se à casa do menor Joaquim Mangaze, atingido mortalmente por uma bala perdida no passado dia 3 de maio, com a finalidade de consolar a família enlutada. De seguida, a delegação manteve um encontro com a comissão dos moradores desta zona e, no fim, acordaram verbalmente que se deve determinar a área residencial e militar para se evitar a ocorrência de mais incidentes. É preciso, segundo o consenso que começa a ser alcançado, delimitar-se onde é que efetivamente é espaço reservado ao quartel e à sua servidão militar, delimitar-se também o espaço reservado à população, que é o espaço habitacional, e esta parte relativa às machambas. O que nós não queremos é levar toda a terra da população onde eles praticam a agricultura. É a tendência da população. O acordo implica ainda a desocupação da área reivindicada pela população. Nós queremos que a população também tenha os seus direitos respeitados.
mas esses direitos devem ser respeitados também dentro da legalidade. O que exige também de nós, como servidores públicos, a observância da legalidade e a comunicação clara à população. A Comissão dos Residentes de Siduava, o Quartel e o Conselho Municipal da Matola procedem esta sexta-feira ao processo de demarcação das referidas áreas. Pois bem, seguimos e agora para fazermos esta abordagem sobre a marcha do Populares à Presidência da República. Esta marcha aconteceu no princípio desta semana, depois deste conflito, deste desentendimento entre os populares e os militares no quartel que se situa-se em Siduava, e tudo teve a ver com a morte do pequeno Quito, pequeno Joaquim, em sua casa, depois que os militares realizaram um exercício militar de rotina no quartel. Uma bala perdida acabou tirando a vida a este menor. Os populares aproveitaram desta ocasião para reivindicar outras situações que têm vindo a ocorrer, ou que vinham ocorrendo naquele bairro, protagonizada por militares. Estou a citar, portanto, os populares. Gostava que comentasse esta iniciativa, esta ousadia, se quisermos, dos populares de Siduava, de marcharem da Matola à Presidência da República para, enfim, junto ao Presidente da República, manifestarem as suas preocupações em relação ao que estava a acontecer. Não, é assim, eu penso que a atitude dos residentes do Siduava mostra o nível de saturação da sociedade em relação àquilo que é a atitude do servidor público. Se tu fores a acompanhar as várias peças que mesmo a ASTV transmitiu, estes cidadãos já vêm, meteram cartas no Conselho Municipal, meteram no Governo Provincial, meteram no Ministério e meteram na Presidência. Portanto, aquilo foi um nível de saturação que dizia, pá, haja o que houver, tem que haver alguma porta que se abra para a solução deste problema. E foi assim que foram parar à Presidência da República. Isto mostra, de facto, a ineficiência dos vários poderes intermédios que a nossa sociedade tem. Porque se o município não foi capaz... E repare que da Presidência da República foram remetidos ao governo da província de Maputo, de novo. Portanto, retornaram para o mesmo sítio. Para o local de onde não obtiveram resposta durante muito tempo. Ou seja, está claro que a solução do problema que eles têm está de facto na província de onde eles saíram. Está de facto no município de onde eles saíram. Portanto, isto eu penso que chama-nos a atenção mais uma vez que o servidor público deve ter em atenção aquilo que são os interesses das populações que está a governar, porque o município, em princípio, deve ser o local por excelência onde nós temos todas as nossas soluções. É verdade que a presença de um quartel, se calhar até mude um pouco a abordagem e do ponto de vista de intervenção do município, mas mesmo assim o município tem força bastante para chamar a atenção sobre as preocupações que a população circunvizinha tem em relação à presença daquela unidade militar. Portanto, eu penso que, visto de uma forma objetiva e clara, aquelas pessoas mostraram saturação em relação àquilo que são o comportamento dos servidores públicos no nosso país. Aquilo é uma pequena amostra, não é? Aquilo é uma pequena amostra do que acontece por este país fora. Pois, uma ação mais flexível por parte do governo provincial ou então do município poderia ter evitado este mal, e como o Adelino Buck faz menção, esta é apenas uma pequena amostra do que vem acontecendo. Hermínio, é que 24 horas depois ou 48 horas depois, tu tens a solução.
não veio do outro lado, veio lá da Matola mesmo. Foi. Portanto, quer dizer, o que é que impedia que encontrasse esta solução objetiva, clara, demarcação de espaços, espaço para militares, espaço para a população? Então, somente isto que pedem. Eu acho que é realmente quer dizer, esta atitude, esta falta de sensibilidade sobre as preocupações da população já começa a ser algo bastante irritante. Quer dizer, as pessoas começam a ficar irritadas porque e começam, quer dizer, a procurar outras alternativas. E eu espero que isto sirva de exemplo para que a sociedade já não perca respeito às instituições. Porque o passo seguinte a isto é perder respeito às instituições. Fica aquela questão, afinal é possível. Sim, é possível. E não só, é que naquela situação, a criança que morreu foi o fim, quer dizer, disseram não, ok, basta. Pois. E aquelas pessoas são pessoas simples, cidadãos normais, que não querem muito, Pois. não exigem nada, só querem o mínimo, ter a sua machamba para fazer as suas culturas, ter a sua vida sem perturbações, sem temer a presença de militares no meio, etc. Só isso. Pois. Então, é isto que não foi, a província do Maputo não foi capaz de dar. Okay. Tiveram que vir à presidência da República, e a presidência da República remeteu-lhes de novo para lá. E tiveram a solução, está lá. Hoje estão ali a falar da solução para o problema que eles tinham. Portanto, quer dizer, eu penso que os servidores públicos devem ganhar outra sensibilidade em relação àquilo que são as preocupações do público, não é? As preocupações da sociedade. Os servidores públicos devem deixar de pensar que fazem algum favor às pessoas, porque no fim do dia põe em causa toda uma governação por causa de uma atitude que poderia ter sido outra. Pois. Mas o resultado é este, quer dizer, ousar ir à presidência da República, isto chama-nos a atenção para... Sem dúvida. Exatamente, Sem dúvida. isto chama-nos a atenção. E nós vimos os órgãos de comunicação social, este TV inclusive, mostrou o comportamento da população quando se dirigia à presidência da República. Já estava saturada. A Polícia da República de Moçambique já não tinha capacidade de lhes controlar. O passo seguinte ali era trazer uma força diferente daquela, o que significa que já estava próximo de instalar a crise. Ainda bem que não aconteceu, Ainda bem que não aconteceu. Porque Pois. de facto não é o que nós queremos. Absoluto, e é o que eu ia questionar. Do ponto de vista da organização, portanto, que teve esta marcha dos populares de Siduava à presidência da República, no contexto da segurança que a mesma tinha, como é que a caracteriza? Imaginemos que, porventura, tivesse surgido, naquele momento, alguém com ânimos um pouco mais exaltados, poderia deflagrar ou degenerar em situação de crise e, provavelmente, a marcha perder o sentido. O sentido que tinha. Não, mas, de facto, esta marcha, é preciso felicitar a comissão organizadora do bairro do Siduava, porque eles tinham, aquela marcha tinha rostos, tinha dirigentes, tinha pessoas, mesmo quando foi para serem recebidos na presidência da República, eles tinham pessoas que estavam preparadas para o fazer, o que significa que as pessoas estavam organizadas. E isto é o que se deseja quando se entra, quando se envereda por este tipo de contestação, manifestação. Portanto, tem que haver alguém que
fala por outros. Por grupo. E estes residentes do Seguava, de facto, estavam organizados. Okay. E houve algumas irritações na intervenção da polícia, mas não passou disso. E quando as pessoas estão organizadas, quando as pessoas têm objetivos claros sobre o que querem, qual é a razão desta marcha, não tem como degenerar para uma situação de crise, salvo se a polícia tivesse usado uma força desproporcional àquilo que era o comportamento das pessoas. Mas as pessoas estavam, sem dúvidas, organizadas e é de louvar esta forma de manifestação porque não degenera em situações de conflito. Pois, vimos neste apontamento de reportagem que passou há instantes algumas medidas propostas para solucionar. Para si, são medidas ad hoc ou definitivamente consegue-se ultrapassar esta diferença, este diferente entre a população e os militares? Eu penso que as medidas anunciadas ali nem são extraordinárias, porque demarcar o espaço de servidão do quartel é o mínimo que deveria ter-se feito até hoje. Dizer que esta zona para aqui pertença do quartel é o mínimo que deveria ter-se feito. Não precisavam as pessoas de fazer uma marcha para terem esta demarcação territorial. Demarcar as áreas para a população fazer a sua produção, os seus campos, não tem nada de extraordinário. Portanto, eu penso que aquilo que aconteceu ali, as soluções que foram encontradas, são soluções normais que as pessoas, na minha opinião, não havendo o sentido de servir por parte das instituições, quer municipais, quer provinciais, não precisavam de chegar àquele nível. As pessoas não precisavam de chegar ali. Portanto, eu acredito que é uma solução que, pese embora encontrada de forma ad hoc, mas é uma solução que vai resolver o problema. Agora, Seguela deve ser também uma daquelas parcelas da província de Maputo que sofre muita pressão por causa da procura de espaços de construção. Eu penso que também esta é uma oportunidade para o município fazer a parte que lhe cabe do ponto de vista do que é que vai acontecer ali. Porque eu acredito muito pouco que nas condições em que estão aquelas pessoas vão continuar por muito e longo tempo com espaços de machamba tal como estão. Então, é importante que, de facto, haja uma ação organizada, sem fazer expropriação, as populações terem os seus terrenos, terem os seus talhões, ficar claro que o meu espaço é este, tenho 2, 3 talhões, posso ir fazendo machamba enquanto a criança que tem o direito a mais um espaço cresce para ocupar, etc. Mas não deixar assim também, do ponto de vista de que basta delimitar a servidão militar, o resto podem cultivar, porque também vão criar um outro problema por causa da pressão. Neste momento, com a criação deste espaço de servidão militar, significa menos terra para as pessoas. Sim. Então, eu penso que não deve-se partir deste pequeno episódio para uma estruturação, de facto, do uso e aproveitamento de terra efetivo. De marcar aqui é para fazer o que é, aqui é para fazer o que é, tudo de uma forma organizada. Não só com vista à satisfação daquelas pessoas, mas
com vista a parcelar o território como um todo, definir os lugares para as construções, os lugares para os mercados, aquilo que caracteriza um bairro residencial como um todo. Pois bem, Dr. Buck, convido-lhe agora a olharmos para o nosso terceiro e último tema para esta noite. Sim. Tem a ver com a situação das empresas públicas participadas pelo Estado. O que é que lhe sugere dizer em relação a este tema? Não menos sensível. Não, bom, eu penso que as empresas participadas pelo Estado, não devemos perder de vista que nós temos uma origem do centralismo, onde toda a propriedade era estatal, não é? Neste conjunto de empresas participadas pelo Estado, nós podemos encontrar empresas que o Estado não teve iniciativa de criar, não é? Não teve iniciativa de criar, mas teve a obrigação de manter e de assumir as responsabilidades em relação aos trabalhadores que lá estavam, etc. Este papel do Estado ingrato, que hoje, com o advento da economia do mercado, nós podemos interpretar de várias formas. Podemos falar de má gestão, podemos falar de corrupção, podemos falar de tudo isso, mas eu penso que a primeira forma de ver este problema é este. O Estado muitas vezes interveio nestas unidades económicas para salvaguardar os interesses dos trabalhadores, sem sequer ter um plano de recuperação económica, quer dizer, desenhado com cabeça, tronco e membros. Mas havia uma situação ad hoc que tinha que resolver, foi para lá, foi injetando recursos e sem perspectivas de sair. Mas também temos outras empresas que não têm muito a ver com isso. Por exemplo, temos o caso da MCL, que é uma empresa que o Estado criou, não é? E, tinha uma pujança até entrar a concorrência extremamente alta, não é? Então, eu penso que se calhar aqui a natureza dos instrumentos de gestão se calhar devem ser aprimorados para libertar os gestores a terem capacidade de jogarem com as mesmas cartas que os outros atores também jogam. Pois, a cedência ou então a venda de participações destas empresas pode ser um caminho? Também pode ser um caminho, não é? Pode ser um caminho. Agora, a questão, a venda de participações tem que ter objetivos, não é? É preciso desenhar um plano, ter noção do quanto é que nós queremos para pôr esta empresa a funcionar e, a partir daí, decidir sobre onde é que vamos buscar os recursos. Se for possível, através de venda de ações dessa mesma empresa, capitalizar e recuperar, melhor ainda. Se não for possível, que encontre-se outras soluções. Mas eu penso que muitas intervenções, a carteira do IGEP, algumas unidades económicas não são unidades intervencionadas porque havia algum interesse económico. Foi mesmo para salvaguardar os interesses dos trabalhadores. Foi uma intervenção com um carisma social do que propriamente económico. Então, as consequências são estas. Hoje, nós todos podemos nos pronunciar em função do ângulo que a gente vê as coisas, mas, de facto, há muito de social do que de económico naqueles processos. Yeah. Mas eu acredito que
face à nova realidade económica, o IGEP deve estar a desenhar pacotes de alienação ou de venda ou de comparticipação, parcerias público-privadas para rentabilizar estas unidades económicas, porque outra forma já não é possível. Aliás, é preciso recordar que há pouco tempo a Assembleia da República aprovou um instrumento para as empresas participadas pelo Estado, o que significa que também havia algum déficit em termos legislativo? Legislativo, exatamente. Então, tudo isto conta. Eu penso que mais do que criticar aquilo que está a acontecer, é preciso encorajar que se avance na perspectiva de rentabilizar estas unidades económicas usando várias alternativas, não há só uma na economia. Até pode-se chegar ao ponto de vender, pode-se vender até, há um ditado que diz, antes que eu pague alguém para vir tirar este copo, é melhor oferecer. Porque o que acontece normalmente é que se tu ficas com uma unidade subaproveitada, né, que não tem rentabilidade nenhuma, um dia vais ter que pagar alguém para ficar com aquilo. Pois é. Então, enquanto é possível deixar com alguém, só fica lá com isso e depois vamos ver amanhã o que é que acontece. Portanto, eu penso que tudo isto, mas se tu fizeres isto num contexto de um bem público, pode-se ter muitas interpretações. Pode-se ter a interpretação de corrupção, nepotismo, não sei o quê. Então, é muito difícil gerir um bem público, de facto, na nossa sociedade. Doutor Adelino Buc, obrigado. Tive um prazer enorme tê-lo aqui. Eu espero por si na próxima quinta-feira. Obrigado. Para olharmos para outros temas. Obrigado. Para si, estimado telespectador, nós temos para um brevíssimo intervalo. Voltamos já a seguir e continuamos a olhar para as notícias aqui na Noite Informativa. Até já.